As virtudes de um homem de fé são exemplo para fiéis no mundo inteiro. A grandeza de São José vem justamente pelo fato dele ter sido escolhido por Deus para ser o esposo da bem-aventurada Virgem Maria e o pai adotivo de Jesus. Não por acaso foi declarado patrono da Igreja. A história diz que o Papa Pio IX pedia o auxílio do pai adotivo de Jesus nos momentos de dificuldade da época. 150 anos depois, Francisco reafirma a devoção, colocando São José como modelo de santidade a ser seguido nos dias atuais. Foi aquele que guardou com todo o amor, com toda a santidade, a própria Virgem Maria e a verdade encarnada. Portanto, ele há de nos ajudar e interceder por nós para que possamos caminhar à luz da verdade nestes tempos de tanta confusão. Na família Oliveira sempre houve tempo para as orações devocionais. Todos os dias a gente reza o terço de São José e além do nosso matrimônio, a gente também sempre pede pelos outros matrimônios. Cada vez que a gente está em dificuldade, recorre a ele vem em nosso auxílio, né? Luiz sabe bem disso. Atribui a aprovação da aposentadoria à intercessão do guardião da Sagrada Família. Quando foi agora, em 2017, né, saiu, foi quase 2 anos de processo, mas graças a Deus deu tudo certo. A celebração de um Ano Santo concede benefícios espirituais aos cristãos, principalmente com o ganho das indulgências. Dessa vez, além das condições tradicionais, a confissão sacramental, a comunhão eucarística e as orações pelas intenções do Papa, é preciso realizar 5 ações de devoção a São José. Seja uma obra de misericórdia, seja um ato de oferecimento da santificação do nosso trabalho, seja a participação de um retiro, a leitura espiritual, a meditação das Sagradas Escrituras, ou seja, 5 atos em que vemos a imagem de São José. Com esse propósito de reavivamento espiritual, Luiz e Maria aguardam a chegada do 5º filho. O bebê que vai nascer em um ano especial para a Igreja não poderia ter outro nome. A devoção que eu tenho por São José, aí eu também queria estar colocando, né, o nome de José nele também, né? A esposa precisou concordar e, após uma pequena adaptação, o caçula parece estar bem protegido no céu. Vai ser José Miguel, em homenagem a São José. São José, patrono da Igreja, exemplo de vida e dedicação à família, ao trabalho e ao outro. Muitos homens e mulheres contaram e contam com sua intercessão para também alcançar o céu. E tem muito mais exemplos de santidade. A gente segue com esse primeiro bloco falando de Isabel de Campos, uma jovem brasileira de Minas Gerais reconhecida como Marte. E agora a história do sacerdote polonês que por mais de 20 anos seguiu sua trajetória de fé aqui no Brasil. Em dezembro de 1949, a igreja parou para viver o luto que a imprensa registrou. Teve uma comoção de gente na cidade que todo mundo gritava: morreu o Padre Santo. Mas a história do salesiano polonês que conquistou o povo nos últimos 25 anos no país vai muito além da comoção de sua morte. No final do século XIX, nascia na região central da Europa o jovem Rodolfo, um tímido garoto polonês dedicado aos pais, à escola e principalmente à igreja. Sempre que ele ia para a escola, saía às vezes mais cedo para pegar a missa antes da aula, assistia a missa, né? Então desde criança já era tido como uma pessoa especial. A entrega a Deus de verdade, né? O amor às pessoas, o amor à vida acima de tudo, né? A vocação descoberta logo cedo o fez sacerdote em junho de 1913. O desejo era de ser missionário na África, mas a primeira grande missão foi bem diferente, nos frontes de batalha da guerra de 1914. Como capelão militar, ele ficou junto ali ao longo de toda a guerra, né, acompanhando o exército, tanto no fronte de batalha, né, com serviços religiosos para os feridos, os moribundos, até em hospitais de campanha, né. Numa trincheira, muita gente esperando uma ordem, e ele deu a ordem: saiam todos daqui correndo comigo. Logo que saíram, caiu uma bomba e matou todos aqueles que ficaram.
De volta à Polônia, conheceu o trabalho de evangelização dos salesianos. A sua intenção era viajar para algum lugar distante, onde precisava de evangelização, onde as pessoas conheciam menos o Evangelho, a história de Cristo. E como membro da família de Dom Bosco, ganhou um novo destino, o Brasil. O primeiro lugar de trabalho dele no Brasil foi a cidade de Dom Feliciano. Poliglota, fluente em polonês, alemão, italiano, latim, grego e hebraico, pôde servir em diferentes tipos de trabalho. A trajetória brasileira incluiu também a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Luiz Alves, em Santa Catarina e, finalmente, o último local em que atuou, a região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Começou por aqui, em Lavrinhas, onde conciliava a rotina de professor no seminário com as atividades pastorais. A Matriz de São Francisco, por exemplo, era um dos locais em que celebrava aos domingos, mas já naquele tempo a saúde começou a ficar frágil e, por isso, teve que mudar de endereço. O destino era São José dos Campos, a 135 quilômetros de Lavrinhas. Cidade propícia para o tratamento da tuberculose, mas a doença estava avançada. Se ele se alimentar bem e só descansar, poucos meses de vida, e nem descansou, e nem se alimentou bem porque era penitente, e viveu 9 anos. Tempo suficiente para amparar os necessitados. Período de protagonizar milagres. Quem viu, testemunha. Todas as vezes que eu cheguei a acompanhá-lo, tanto como dei no asilo também, quando eu chegava no asilo, ele já estava atendendo a confissão há muito tempo já. Então eu não sei o dom que ele tinha de se transportar do lugar que ele estava até o destino onde ele ia. Sua despedida, acompanhada por todo o povo, representa mais exemplos de fé. Vinha sendo carregado por 4 pessoas de guarda-chuva, mas sobre o caixão dele, em cima do caixão dele, nem a água não caía. 71 anos depois, a trajetória de fidelidade ao Evangelho continua viva, como aquelas histórias feitas para inspirar e que, de fato, transformam a vida de milhares de devotos. Ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é o meu intercessor, ele é tudo, tudo, tudo para mim na minha vida. No processo de canonização, os milagres aparecem tempos depois do falecimento do candidato a santo. Mas com o Padre Rodolfo, os relatos de santidade começaram a se tornar públicos, com ele ainda em vida. Com o propósito de pobreza, na doação aos fiéis, mesmo com a saúde frágil, pôde confirmar esse ideal. Era muito trabalhador, sacrificado, penitente, não tinha horário para atender doente. A fama de santidade dele aparece ao longo de toda a vida, né? E obviamente depois que ele morre, os milagres começam a se popularizar cada vez mais, né? Andar na chuva e não se molhar. Bilocação é chamado para um lugar e ao mesmo tempo no outro. As pessoas confirmam que ele esteve nos 2 lugares. Ler consciência, dar uma bênção e a pessoa já ficar curada. A popularidade era grande. Isso fez com que as pessoas pedissem a intercessão do sacerdote. Os casos atendidos chegaram ao Vaticano e mais tarde, em 1995, o conterrâneo polonês e santo da Igreja João Paulo II o declarou venerável. Foi o primeiro passo para a canonização. A partir daí, a cidade onde viveu os últimos 9 anos de vida não foi mais a mesma. Se tornou referência de Padre Rodolfo no Brasil, lugar para que seu nome ocupasse diferentes locais e a fé do povo pudesse criar raízes. Desde 1996, os restos mortais de Padre Rodolfo já não estão mais aqui no cemitério do centro de São José dos Campos. Mas a crença no venerável é tão atual que os devotos mantêm a tradição de visitar o primeiro local onde foi enterrado. Hoje o jazigo se tornou lugar de oração, pedidos e agradecimentos. As mensagens de carinho, gratidão e esperança são de diversos locais do país.
mas quem pode aparece com frequência. É um contato assim muito íntimo com ele e é como se fosse um pai mesmo para mim. E eu tenho muita fé. E eu já presenciei pessoas que vieram com câncer em fase final, em oração aqui, e conseguiram se libertar desse câncer, e graças enfatizando pela intercessão do Padre Rodolfo. Seu Davi, que o conheceu ainda menino, faz o mesmo. A graça almejada é em favor do próprio venerável. Para mim, ele não é um padre santo, ele é um santo padre. E eu acredito muito na canonização dele e rezo todos os dias para que um dia ele seja elevado ao altar. O processo exige dedicação. No Brasil, os salesianos se empenham em documentar relatos de milagres. São quase 12 mil arquivados. Estamos sempre fazendo o que está dentro do nosso alcance, esperando que um dia ele seja chamado de bem-aventurado Padre Rodolfo Comori, que logo em seguida também canonizado, né? Os fiéis que rezam por essa graça têm lugar apropriado. A Capela Menino Jesus de Praga, localizada nas propriedades da Paróquia Sagrada Família em São José, é um dos espaços de oração. Local escolhido para depósito dos restos mortais do venerável. Ao lado é possível conhecer mais detalhes da história do padre e seu legado para a igreja. Mas nem tudo é material. Bem próximo do recanto salesiano, outro sacerdote segue como uma representação viva do Padre Santo. Minha mãe tinha problema cardíaco desde a adolescência. O médico, quando ela estava no 3º mês de gravidez, disse para ela assim, ou a senhora aborta, ou a senhora não vai chegar até o fim da gravidez, nem a senhora, nem a criança. E aí ela fez promessa para o Padre Rodolfo. Se eu nascesse bem, ela colocaria o nome de Rodolfo. Padre Rodolfo foi fiel a vida inteira e hoje celebra no altar em que o venerável celebrava. A inspiração do Padre Rodolfo foi muito importante para a minha vida vocacional e para a minha vida de padre. E como todo devoto, a expectativa não poderia ser diferente. Para a gente, o Padre Rodolfo já é santo. A gente só quer que as pessoas reconheçam, né, oficialmente isso. Uma jovem comum, nascida no interior de Minas Gerais. Isabel Cristina Campos cresceu no seio de uma família cristã. Participava do movimento vicentino. Jovem de oração, tinha como projeto ser pediatra para cuidar de crianças carentes. Por isso, ela transferiu-se de Barbacena para Juiz de Fora, em 1982, para ali começar uma preparação para o vestibular, fazendo um cursinho pré-vestibular. E ela foi morar com o irmão, até que um homem foi lá fazer um serviço. E aí aconteceu toda a violência brutal que a levou à morte, no dia 1º de setembro de 1982. Não só a forma como Isabel Cristina morreu, mas sobretudo de como ela viveu, chamou a atenção daqueles que a conheceram. Foi o que levou eles a se movimentarem para entrar com o pedido do processo para sua beatificação. Alguém poderia questionar quantas mulheres são vítimas de violência sexual e que foram mortas também, né? Então, o que está em jogo aqui, na tese para a defesa do martírio de Isabel Cristina, não é tanto o modo como ela morreu, mas é o modo como ela viveu. A fase diocesana do processo de beatificação foi concluída em 2009. Todo o processo foi organizado em vista do reconhecimento de um martírio. Na última semana, o Papa Francisco reconheceu o martírio de Isabel Cristina e o processo agora irá para uma outra fase. O processo continua em vista da canonização. E para a canonização, em caso de Marte, basta o reconhecimento de um milagre para ser proclamada santa e assim celebrarmos também a sua canonização, se Deus quiser. Uma vida de virtudes heróicas, uma jovem brasileira de 20 anos que se torna exemplo de santidade para os jovens do mundo inteiro. O reconhecimento da Igreja por parte do Papa Francisco do martírio da serva de Deus Isabel Cristina é acolhida por todos nós com muita alegria e com muita esperança. Alegria porque nós concluímos esse processo de beatificação. E esperança, porque nós acolhemos com muita esperança? Porque ela vai se tornar também uma referência motivadora para a nossa juventude
para viver os valores do Evangelho, o exemplo de fé, a experiência do amor de Deus. A santidade é possível. A fidelidade a Deus nos mostra o caminho. Um intervalo agora, mas já já estamos de volta. Continue com a gente. Olá, estou de volta para mostrar algumas reportagens que fiz sobre os candidatos a santos. Uma delas é do Padre Léo. Eu estive na abertura do processo de beatificação desse amigo tão querido da Canção Nova. No interior de São Paulo, conheci a história de uma freira carmelita que teve as virtudes heróicas reconhecidas pela Igreja. Também contei um pouco da vida de Benigna Cardoso, a menina cearense que em breve será beata. E mostramos o memorial dedicado à Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, declarada venerável pela Igreja. Vamos juntos rever essas reportagens? Bora lá? A vida de uma possível futura santa da Igreja, contada em painéis, fotos e objetos. O memorial dedicado à Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico foi inaugurado onde a religiosa viveu e realizou suas obras. O visitante pode conhecer o quarto, o escritório e o refeitório da época. O processo de recuperação do prédio, catalogação e conservação do acervo começou no início do ano e teve a participação de arquitetos, religiosas e colaboradores do Instituto das Pequenas Missionárias. Nós reunimos 2 museólogas nesse processo, 2 arquitetas de história, um arquiteto da parte artística, audiovisual, e aí nós começamos a trabalhar com as peças do acervo da nossa fundadora. O memorial será ampliado numa segunda fase, ainda sem data prevista. Nós temos a parte do prédio onde ela trabalhou. Então essa parte do prédio, que temos vários quartos, onde ficavam as doentes, a gente está querendo agora, presentear a nossa cidade com a história da congregação. A religiosa é conhecida por acolher e cuidar de pacientes tuberculosos desde a década de 20. A fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada teve seu processo de canonização aberto em 1997 na Diocese de São José dos Campos, São Paulo. Após muitas etapas, em 2014, suas virtudes heróicas foram reconhecidas pelo Vaticano. Nós estamos em vias de ter a aprovação do possível milagre de Madre Teresa e este é praticamente o último passo para a sua beatificação. Madre Maria Teresa nasceu na capital São Paulo e seu nome de batismo era Dulce. A obra social, iniciada na cidade do Vale do Paraíba, está presente em 5 estados brasileiros e 4 países. Uma multidão se reuniu na sede da comunidade Betânia para acompanhar tudo de perto. Viemos de lancha até Manaus, de Manaus de voo até Florianópolis e aqui de carro. Uma emoção muito grande, uma emoção assim que não tem como explicar. Também estavam presentes familiares e amigos de Padre Léo. A cerimônia de abertura do processo de beatificação começou com a instauração de um tribunal eclesiástico. É um ato jurídico canônico de compromisso feito por todos os membros. São eles: Dom Wilson Tadeu Yenck, arcebispo de Florianópolis, Ronaldo Frigini, notário, Padre Tarcísio Pedro Vieira, delegado episcopal, Padre Alcides Amaral, promotor de justiça, Diácono Roque Inácio Filho, notário adjunto. O postulador da causa é o italiano Paulo Villota. Lendo algum texto dele, como ele organizou a comunidade Betânia e como ele sottolineava, evidenciou a palavra acolhida nesse seu trabalho, no seu carisma. Isso me impressionou muito. Esse seu modo de simpatia, ironia, também na sofferenza, isso é santo, mas esse é o meu sentido, come Paolo, não como postulador. Fazia tanto tempo. Um
momento de forte emoção foi a entrada dos restos mortais de Padre Léo. Um dia de muita alegria, de muita graça, né? Hoje, para nós, assim, o início de um processo de muito trabalho, mas com certeza de muita graça de Deus. A missa foi presidida pelo arcebispo de Florianópolis e concelebrada por outros padres e bispos. Nós estamos reunidos porque acreditamos que Padre Léo é santo e queremos vê-lo declarado santo. 7 de março de 2020, Padre Léo se tornou oficialmente servo de Deus. É o início do caminho com várias etapas e sem tempo definido para se tornar um santo da Igreja. Em coletiva de imprensa, o postulador da causa explicou o próximo passo. Recolher todos os documentos sobre ele, do casamento dos pais até hoje, sobre a fama de santidade, onde ele morou como padre, como religioso, todas as cartas, escritos que não foram publicados, tudo isso. E no final, todo esse trabalho vai ser fechado na Congregação da Causa dos Santos, para um outro estudo. Ao final da celebração, relíquias de 3º grau foram distribuídas aos fiéis. É um cartão contendo uma oração e um pedaço do tecido que envolveu os restos mortais do padre deoniano. E a gente aprendeu a rezar o texto com ele. É o amor que nós temos pelo nosso santo Padre Léo. Eu sempre tive ele como um santo. Padre Léo foi um grande pregador do Evangelho, um divulgador do humor e amor de Deus. Morreu em 2007, aos 45 anos. Nos sentimos muito honrados de poder apresentá-lo como modelo e também, se for proclamado santo, também para a nossa veneração. Os aplausos para o nosso querido Padre Léo! Viva o Padre Léo! As terras viva! Igreja lotada para o tão aguardado momento. Felicidade por Tremembé, finalmente, se Deus quiser, né, ter uma santa. Eu acredito que um dia ela se tornará santa, né? Dia de celebrar um reconhecimento que já existe no coração do povo. Madre Carminha, ela sempre me atendeu, sempre me atendeu. O Padre Carlos, né, que celebra aqui, ele fala que nós somos íntimos. A intimidade se fortaleceu com uma graça alcançada. Fui diagnosticada com câncer de mama e eu pedi a ela que me desse um resultado favorável a mim e não à doença. E foi assim que a médica me disse. O resultado era favorável a mim. Madre Carminha foi a fundadora do Carmelo da Santa Face e Pio XII, em Tremembé, interior de São Paulo. Nós, como os carmelitas, né, a gente tem muito que aprender dela, assim, essa simplicidade, mas ao mesmo tempo essa escuta da vontade de Deus na vida, no cotidiano. A menina de Itu, no interior de São Paulo, ficou conhecida como Carminha de Tremembé. Mesmo na clausura, rezava e ajudava os outros. Tinha fama de santidade ainda em vida. Agora suas virtudes heróicas foram reconhecidas e ela então se tornou venerável. Com essa declaração, a Igreja está convidando a todos a imitar as virtudes de Madre Maria do Carmo. A religiosa é conhecida por criar a obra do berço. Ela ajudava as mães, tanto na época com medicamentos, com alimentos, mas principalmente ela mesma, com as irmãs, confeccionava os enxovais para as mães. É no túmulo da Madre que muitos fiéis recorrem à sua intercessão. E na Sala dos Milagres, os agradecimentos em forma de relatos, exames, fotos. Como o da Rosângela, que está ali há 6 anos. Sempre foram essas as palavras. Não desista de mim. E ela não desistiu de mim. Um memorial guarda os pertences da freira carmelita. Cada vez que um devoto vem, conhece um pouco mais da Madre Carminha, com certeza ela está levando a Nosso Senhor, que era esse o desejo dela. O processo de beatificação foi aberto em 2010. Estive presente no momento em que ela se despedia desse mundo e posso, de fato, dizer que foi uma pessoa santa. Para a Igreja, bem-aventurada Madre Carminha. Para os devotos, a santa de casa que faz milagres. A senhora quer ser santa e eu quero propagar as suas graças. Cuida de mim, não desista de mim. E isso que eu estou fazendo até hoje. Nos que imagina
pequena cidade do Ceará, Santana do Cariri, está em festa pela jovem Marte que já era santa no coração do povo. Uma menina tão simples, do interior, órfã de pai e mãe, que brotou, um lírio que brotou no sertão. A menina que morreu aos 13 anos será a próxima beata da Igreja do Brasil, a primeira do estado do Ceará. Se Benigna, jovem, foi capaz de dar este testemunho de Jesus ao ponto de sacrificar sua vida por amor a Jesus, todos nós que somos batizados podemos viver esse mesmo amor, paixão por Cristo e pelo seu projeto de vida para todos. Benigna morreu martirizada às 16h no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti. Heroína da castidade, que sua santa alma converta a freguesia e sirva de proteção às crianças e às famílias da paróquia. São os votos que faço à nossa santinha. Estas são as palavras do padre da época, escritas ao lado do registro de batismo. Este padre testemunhou a santidade desta menina que aos 13 anos foi martirizada. Por várias vezes o algoz tentou cometer o ato sexual, mas ela não cedeu. Um memorial foi construído no local de seu martírio. Tivemos uma experiência assim profunda do local de santidade. A gente percebeu que naquela terra, naquela região, era um local que emanava santidade. Destino de Romarias, todos os anos recebe milhares de devotos. Ela é esse grande testemunho para nós, como casados, para nós jovens, para os nossos celibatários, é um grande testemunho de santidade e de martírio pela causa do reino. A heroína da castidade recebeu o título de serva de Deus em 2013. E depois do intervalo tem mais história boa pra gente. Eu volto logo. E chegamos ao último bloco. Vamos agora para o outro lado do oceano conhecer exemplos de santidade. Na Itália, o beato Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, deixou um legado sobre como viver a infância e a adolescência em harmonia, alegria e santidade. Em terras portuguesas, a gente vai conhecer o Padre Cruz, jesuíta com uma história de fé e serviço à igreja. Outra figura das mais conhecidas da igreja em Portugal no século XX é o fundador da Obra da Rua. E a gente mostra agora o Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Vamos falar de Irmã Lúcia, a vidente de Fátima. O Carmelo anunciou o trabalho de conservação e organização do arquivo sobre a vida da religiosa. A orientação foi clara de Nossa Senhora aos pastorinhos, especialmente a Lúcia. A Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Uma missão levada a termo por Irmã Lúcia, que morreu aos 97 anos, após uma vida dedicada aos seus compromissos no convento e a divulgar a veneração ao Imaculado Coração de Maria. Uma das formas foi através de correspondências e variados escritos, um acervo riquíssimo que pode ser considerado um precioso patrimônio de fé e histórico. Nós percebemos a grande preocupação da Irmã Lúcia foi sempre a fidelidade à mensagem que ela recebeu do céu e o sacrifício, os sofrimentos que ela passou, porque não é fácil, não foi uma vida fácil a da Irmã Lúcia, e esse é um desejo que nós temos, que as pessoas conheçam melhor a vida da Irmã Lúcia, e isso não há melhor maneira de o fazer senão através dos seus escritos. São milhares de cartas guardadas em malas de viagem pela própria Irmã Lúcia, mas serão organizadas de acordo com padrões de conservação por 12 profissionais, entre historiadores e arquivistas. No futuro, os documentos serão disponibilizados ao público, assim como a investigadores e estudiosos. Além de correspondências,
a vidente de Fátima deixou versos, interrogatórios e livros já publicados. Entre todas as cartas, havia de um amigo especial, o Papa João Paulo II. No dia de sua morte, a correspondência do Santo Padre foi um consolo em seus últimos momentos. Eles tinham uma cumplicidade muito grande e isso é muito visível pelos encontros que tiveram em Fátima, mas também pelas cartas. Vê-se que havia uma cumplicidade muito grande e esta cumplicidade foi até ao fim. Especialmente enquanto carmelita, o Carmelo criou este memorial, onde pode-se ver uma reprodução da cela da religiosa, fotografias, trabalhos manuais e objetos oferecidos a ela de diversos continentes. Um projeto de grande relevância para a história mundial e do catolicismo do século XX. Ao longo dos anos, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, o número de cartas foi aumentando. Nós temos neste momento em mãos um arquivo que tem não só as cartas escritas pela irmã Lúcia, mas as cartas que as pessoas lhe escreveram. Esses arquivos certamente vão revelar traços surpreendentes da Carmelita, que vão além da vidente de Fátima. Era muito agradável falar com ela, era daquele tipo de conversas que nós gostávamos que nunca mais acabasse, porque o assunto não faltava com ela. O cantor de ópera profissional Nuno Villalonga é um daqueles milagres divinos. Ao nascer, sofreu uma infecção grave. A notícia de melhoras foi com 2 meses de vida, depois que amigos e familiares rezaram a Padre Cruz. Diziam à minha mãe que tinham chegado a casa e tinham rezado ao Padre Cruz por mim. Se ainda hoje uma septicémia mata, pois em 64 matava muito mais. A cerimônia na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, marcou o encerramento da etapa diocesana para a causa de canonização do servo de Deus, Francisco Rodrigues da Cruz, que fora jesuíta e conhecido simplesmente por Padre Cruz. Na ocasião, foram declarados autênticos e lacrados os documentos a serem enviados a Roma. A cerimônia foi presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que destacou a vida de Padre Cruz como sinal de nova evangelização. O protocolo contou ainda com a presença de familiares do religioso, provincial dos jesuítas e de membros do tribunal e da postulação. O que a vida dele demonstra é que aquilo que aconteceu há 2000 anos com a vida de Jesus está disponível para continuar a acontecer. É preciso gente com alma grande, como foi Padre Cruz. Um longo processo diocesano que teve início em 1951 e uma fase diocesana ocorreu até 65. Posteriormente, foi necessário completar o processo devido às novas normas para a causa dos santos. Anos de trabalho até 2018, quando foi constituída a 3ª Comissão Histórica. Esta, por sua vez, em outubro de 2019, entregou toda a documentação e sua análise crítica. Ouvir estas testemunhas demorou 2 anos. Roma pediu ou mandou que houvesse um interrogatório e um processo supletivo para entrevistar testemunhas que têm devoção ao Padre Cruz, mas não o conheceram. Atuais, das que estão vivas. E isso também demorou agora. O religioso nasceu a 29 de julho de 1859 e faleceu a 1º de outubro de 1948. Uma vida empenhada em assistir e consolar os mais frágeis e pobres, apesar dos problemas de saúde. São centenas de milhares de relatos de graças atribuídas a Padre Cruz. Os registros históricos incluem, por exemplo, pagelas com orações em várias línguas, até em chinês e japonês, bem como edições dos jornais da época que noticiaram a grande mobilização em torno de sua morte e exéquias. Homenagens até os dias de hoje, para quem se fez pequeno, mas Deus o tornou grande. E era o homem das periferias, dos mais pobres. O processo de beatificação está em andamento. Ainda em vida, o povo já o proclamava santo. Tamanha era sua predileção pelos mais pobres, especialmente pelas crianças. Não fazia contas com o que tinha e com o que vinha a precisar, indo à caixa onde a mãe guardava o pão, onde guardava os géneros alimentares e ali ia lá buscá-los.
E a mãe às vezes até se fazia zangada com ele por essas atitudes de estar sempre de mãos abertas para levar as coisas às pessoas. O venerável português nasceu no Porto, morreu após um acidente de carro e dedicou sua vida aos mais necessitados. Neste mês de janeiro, são 80 anos da obra da rua, com a fundação da primeira Casa do Gaiato, em Coimbra. Gaiato significa Casa do Rapaz Pobre, um sinal de quem foi igreja em saída, pois fez da rua a sua obra e também uma família. Os jovens continuam sendo integrados como uma família, dividem responsabilidades e aprendem a serem protagonistas da própria vida. Isso estava de tal forma vincado no espírito do rapaz, que muitos, o último dia em que estavam na Casa do Gaiato, antes de saírem, era o dia do seu casamento. Além de ajudar os rapazes, mobilizou uma grande campanha nacional lançada em uma peregrinação aniversária de Fátima, em 13 de maio de 1952. Foi o passo para a constituição do movimento Patrimônio dos Pobres, para a construção de casas para famílias em todo Portugal. Padre Américo costumava dizer que sua obra começaria depois que ele morresse. De fato, de lá para cá, a obra da rua não parou de crescer. Atualmente, são 6 casas do Gaiato em Portugal e Angola que atendem cerca de 300 jovens em diversas atividades. No seu dia a dia, grande era o testemunho de ousadia e humildade. Constantemente rezava o Santo Terço e tinha como santos de devoção São Vicente de Paula e São Francisco de Assis. O museu na Casa do Gaiato de Paços de Souza retrata momentos de sua história e obras. Traços de um grande evangelizador, catequista e comunicador. A fim de pedir doações e trazer a reflexão sobre a problemática da pobreza, escreveu livros e artigos na imprensa da época e fundou o jornal O Gaiato, ainda hoje em circulação. Conforme descrito na primeira edição, seria distribuído quinzenalmente e até o fim do mundo. Afinal, é preciso ajudar a continuar. É uma vida, de facto, heroica, conhecedora da realidade, muito para além daquilo que os nossos olhos veem. O seu coração tinha um olhar profundo sobre a realidade e era capaz de fazer essa leitura daquilo que o comum dos mortais não é capaz. As fotos e vídeos mostram um menino sorridente que gostava de música, de brincadeiras, de esporte e de internet. Um adolescente define a mãe como todos os outros, mas que trazia no coração um amor especial. Carlo é stato um ragazzo dei tempi d'oggi. Carlo foi um menino dos tempos de hoje, viveu aquilo que os meninos de hoje vivem. Porém, o ordinário ele soube transformar em extraordinário, porque no centro da sua vida ele soube colocar a presença viva e real de Jesus, sobretudo no Santíssimo Sacramento. Soprattutto il Santissimo Sacramento. Antônia nos contou ainda que desde os 7 anos de idade, Carlo ia todos os dias na Santa Missa e fazia sempre um pouco de adoração antes ou depois da celebração. Um outro amor forte do pequeno Carlo era por Nossa Senhora. Aveva una fortissima devozione mariana. Ele também tinha uma forte devoção a Maria e todos os dias recitava o rosário, às vezes no caminho para a escola. E quando o dia estava muito cheio, rezava aos poucos as dezenas do rosário. Mas era fiel a esta oração e dizia que o encontro com a Mãe Santíssima era o encontro mais amável do seu dia. Tinha esse enorme amor a Maria e procurava imitá-la em suas virtudes, certo de que ela era o exemplo mais alto de santidade que temos. A devoção a Maria o envolvia muito. Soprattutto questa devozione a Maria che lo ha veramente coinvolto tanto. Carlo vivia com a família em Milão, no norte da Itália. Estudava e era apaixonado por internet, mas tinha no coração um desejo tão grande de falar de Jesus ao mundo que viu nesse meio uma possibilidade. E mais uma vez colocou em prática o que trazia como meta de vida, não eu, mas Deus. E usou de seus conhecimentos de informática para criar uma exposição online de todos os milagres eucarísticos do mundo. Diceva che appunto bisognava mettere Dio al primo posto. Ele dizia sempre, é preciso colocar Deus em primeiro lugar. Vivemos numa sociedade muito efêmera, justamente porque com estas mídias sociais a tendência é colocar você mesmo em evidência e colocar a dependência da felicidade num curtir ou não curtir uma foto.
E sabemos ainda que na internet tem tanta coisa negativa, a pornografia, o bullying e etc. Mas Carlo, nesse meio, é profeta, porque dizia, não eu, mas Deus. Não amor próprio, mas o que vem de Deus. Carlo, in un certo senso, è un influencer di Dio. Carlo é um influencer de Deus. Cada santo fala profeticamente ao seu tempo, e ele fala neste momento aos jovens e convida sempre a não se esquecerem de que Deus deve ser colocado no centro de tudo. E é aqui na terra de Clara e de Francisco que Carlo dizia ser o lugar onde se sentia mais feliz. Ele passou a vir mais em Assis quando, no ano 2000, seus pais compraram uma casa aqui no centro histórico. Nas festas de Natal, de Páscoa e também nas férias, vinha com a família e com alguns amigos. No final, ele dizia já não se sentir um peregrino, mas parte desta terra santa. E desse amor por Assis e pela santidade que aqui se respira, o pequeno Carlo fez um pedido: ser enterrado aqui. Em 2006, quando morreu, foi trazido de Milão para o cemitério de Assis. Há um ano, quando foi reconhecido o milagre que tornaria possível sua beatificação, o corpo foi transferido para o Santuário do Despojamento. A cidade onde ele se sentia mais feliz era Assis, era a sua segunda cidade, não? Muito ligado à cidade, seja por São Francisco Santa Clara, obviamente, mas também pela cidade em si mesma, né? Ele, todas as vezes que vinha, ia lá no Monte Subásio e sabia realmente degustar essa cidade, com tudo aquilo que ela oferece de bom, de bonito, esse clima também de paz que se respira aqui. Carlo nos fala de amor a Jesus, a Maria, ao próximo, mas nos fala de amor à vida. E mesmo tendo vivido apenas 15 anos, se torna um exemplo para pequenos e grandes de como a santidade é um caminho para todos. E Carlos está dizendo para nós aqui nesse santuário, numa cidade já santificada pelo exemplo de santidade de São Francisco de Santa Clara, que a santidade tem que continuar. Então a gente vem aqui por Francisco e Clara, que 800 anos atrás deixaram esse grande testemunho de vida em Deus. E chegar aqui e encontrar um jovem que só há 14 anos atrás nos deixou e está trabalhando muito pela igreja no céu, isso faz realmente renovar em nós e despertar o desejo da santidade, não por nós mesmos, mas pelo Senhor. Foi na simplicidade de uma vida profundamente eucarística e mariana que o pequeno Carlo viveu boa parte de sua infância e adolescência. Sua mãe nos contou que este amor o impulsionou e levou a abrir o coração para os que estavam ao seu lado. O caminho de Carlo é muito simples porque os sacramentos estão disponíveis para todos e por isso é muito fácil segui-lo. Era na Eucaristia que ele encontrava a fonte do amor ao próximo e ele amava as mais diversas realidades. Por exemplo, os migrantes. Ele fez amizade em Milão com muitos jovens que tinham vindo de outros países para cá. No seu funeral tinham tantos, mas também conhecia muitos indigentes. Nós morávamos no centro de Milão e nas calçadas, sempre que passávamos, tinham pessoas dormindo nos papelões, e ele pegava do seu dinheiro para comprar cobertor para eles. Todas as noites levava uma parte do seu jantar ou alguma bebida quente no inverno a essas pessoas que dormiam ali. Ele, do seu jeito, quis de verdade fazer-se próximo a essas pessoas, mas também queria sempre ajudar os amigos de classe, os que tinham dificuldades nos estudos ou que viviam tempos difíceis. Mas preciso destacar que, acima de todo ato, estava a oração. Ele intercedia primeiro pelas almas do purgatório e pelas pessoas mais necessitadas, e as que estavam longe da fé, e sabia que rezando também podia ajudar muito, e levava isso a sério. Caterina é amiga da família de Carlo e nos contou que sua sensibilidade sempre a marcou muito. Eu conheci o pequeno Carlo quando ele tinha apenas 5 anos e eu recordo dele como um menino muito vivo, alegre, mas também muito educado e composto. Eu me lembro de tantos momentos divertidos quando íamos ao Monte Subásio para brincar. Com o tempo, eu vi ele conquistar uma grande espiritualidade e religiosidade. Quando eu o via na missa, dava para perceber como ele era inteiro. Um dia eu estava vivendo muitos problemas e sem que eu dissesse nada, ele se aproximou e me falou que pediria a Jesus por mim. Senti uma grande consolação.
Eu agradeço a Deus por ter conhecido ele e sua família. A escolha por Deus levou Carlo a pequenos, mas intensos atos de renúncia. Seu modo de se relacionar com os bens desse mundo. A família é muito rica, sabemos, mas Carlo nunca foi apegado aos bens materiais. Ele tinha horror do supérfluo. Pensem que, às vezes, somos nós, filhos, que pedimos aos pais para comprar as coisas. E no caso de Carlo era o contrário. Era ele que dizia aos pais, parem de comprar. Eu não preciso disso. Basta um par de sapatos, a mãe queria comprar 2, 3, ele podia ter quantos quisessem e ele, se jovem, saber colocar o limite, dizer não e escolher a sobriedade. Isso quer dizer que ele encontrou realmente o verdadeiro tesouro, né? Como São Francisco. E depois essa totalidade em Deus. Ele dizia, o meu projeto de vida é ser sempre unido a Jesus. Carlo foi enterrado no cemitério aqui de Assis, mas há cerca de 1 ano foi trazido para o Santuário do Despojamento, local onde São Francisco, diante do seu pai, afirmou deixar todos os bens para pertencer somente a Deus. E é neste local de oferta de vida que o jovem Carlo, que também soube escolher Deus como centro da sua vida, pode ser venerado. O corpo de Carlo foi exposto inicialmente até o dia 17 de outubro. Segundo o bispo de Assis, o corpo recebeu um tratamento para a conservação e também uma recomposição de cera, para que os fiéis pudessem venerá-lo. Ao olhar para o jovem Carlo de jeans, tênis e moletom, é impossível não se inspirar. Não se recordar que a proposta de santidade é para todos, a qualquer tempo. Uma santidade que ele entendeu ser uma vida voltada para Deus e para o próximo. Ele disse para a mãe a um certo ponto, mãe, daqui desse hospital eu não saio vivo. E mais em frente a mãe perguntou se ele não estava triste porque teria que morrer assim tão jovem. Ele disse não, porque eu nunca desperdicei nem 1 minuto fazendo coisas que não agradam a Deus. Essa totalidade em Deus. Chegamos ao final do programa. Que estes exemplos de vida e santidade possam a cada dia alimentar em cada um de nós as virtudes de fé, esperança e caridade. E que nos impulsionem a buscar o céu, que é o seu e o meu lugar, porque todos somos chamados à santidade. Eu fico por aqui, mas na semana que vem tem mais Repórter Canção Nova. Até lá!